João, na verdade, eu tenho servido a Jesus desde a minha infância, né? Desde aos 7 anos de idade. Minha mãe, ela me levava para a igreja. Meu pai ainda não era convertido, mas a minha mãe, ela conheceu o Evangelho e começou a me levar. E é tão bom você fazer essa pergunta, porque eu comecei a minha caminhada com Cristo foi justamente na escola bíblica dominical. Nós tínhamos os trabalhos aos domingos e foi através da escola dominical que eu comecei a dar os meus primeiros passos para Jesus. A princípio não tinha aceitado Jesus ainda, porque passei a aceitar Jesus só com meus 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Mas foi através da escola bíblica dominical que a minha mãe levava. E qual você acha que foi o papel do Espírito Santo em toda a sua trajetória? Que ele tem sido para você até hoje? Bom, eu creio que aquilo que a Bíblia diz, que o próprio Jesus ele disse, eu não vos deixarei órfão, mas vou enviar o Consolador. Então, eu creio que é o seguinte, no meu caso, na minha conversão, quem me impulsionou a frequentar a escola bíblica dominical, eu creio que foi o Espírito Santo. Porque até hoje, João, essa chama arde no meu coração. Essa chama de aprender a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Então, eu creio que tudo isso é através do Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus, ele disse o seguinte, que o Espírito Santo que ele iria enviar, ele nos ensinaria todas as coisas. Então, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, na verdade, é o Espírito Santo que está nos impulsionando. Então, para mim, o Espírito Santo nada mais é do que o meu professor, o meu guia, o meu consolador, como o próprio Senhor Jesus disse. A gente falou desde o começo aqui, né, sobre a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes a gente vem falar, não sei se você já foi em alguma igreja, conhece, muitas vezes a gente fala do Espírito Santo como poder, e ele é poder, o Espírito Santo é poderoso, o Espírito Santo é Deus, mas a gente esquece muitas vezes de colocar o Espírito Santo como uma pessoa na nossa vida, né, como uma pessoa mais importante na nossa vida. A gente muitas vezes vai deixando de lado, vai esquecendo, daqui a pouco eu vou. E a gente sente o Espírito Santo falando. Você aí que está ouvindo hoje, que está assistindo aqui, você pode sentir o Espírito Santo falando. Você fala, a partir do momento que você se entrega para Jesus, você recebe o Espírito Santo na sua vida. É só você dar lugar para ele, dar espaço, que ele trabalhe em você, que ele te ajude, ele te auxilia a fazer tudo aquilo que Deus já preparou, né? Na Bíblia, Paulo vem estar falando que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que o amam, ele vem estar falando, aqui em João 15, João 14, no versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Qual maneira de mostrar que eu amo a Deus, que eu amo Jesus, que eu quero amar? Obedecendo aquilo que ele tem mandado. E quem ajuda isso é o Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa está sempre nos ajudando. É interessante, João, que o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele fala que o amor de Deus, ele foi derramado em nosso coração. Ele foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele foi dado a nós por causa do amor de Deus. Quer ver? Deixa eu ler um versículo para você. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado. O amor de Deus está derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só que a função do Espírito Santo. Às vezes a pessoa fica assim, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. O Espírito Santo vai lá, consola a pessoa e convence e fala, o amor de Deus está dentro de você, porque eu estou aqui. Né? E a própria Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Qual o mérito que nós temos para dizer, o Espírito Santo, vem morar em mim? Nós não temos mérito nenhum. Graça. Mas o amor de Deus faz isso para conosco. Por isso que o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Mas tudo isso se resume a uma coisa, amor de Deus para conosco. Também na Bíblia a gente fala aqui que quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente se torna testemunha daquilo que Deus tem a fazer. Mas não é só uma testemunha que fica olhando de longe. É uma testemunha que está participando, porque Deus, na infinita graça dele, nos permite participar daquilo que ele tem planejado. A gente vai estar dando andamento aqui agora para o pastor Marcos, que ele já vai dar a palavra para a gente. Você abre o seu coração aí, vai fazer uma oração e vamos entrar na palavra, amém? Graças a Deus. Nós vamos orar a Deus, né? Porque eu creio que Deus, ele tem uma palavra toda especial para o nosso coração, para o teu coração nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Pai, através do teu Espírito Santo, qual nos foi dado, Senhor, aqui estamos com esse propósito de proclamar a tua palavra, de anunciar o teu evangelho, Senhor. Pai, que aquela pessoa que está nos assistindo, está nos ouvindo, Senhor, Pai querido, que ela possa ser tocada pelo teu Espírito Santo. E aquilo que o Senhor tem a realizar, Senhor, que seja realizado nesta hora, Pai, através da tua palavra. Amém, Jesus. Eu quero estar meditando com todos nessa noite o Evangelho de Lucas, o capítulo 5, que tem um texto muito maravilhoso, e eu gosto muito desse texto, que fala sobre a pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5 nos diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque o mandas, lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e se rompia-lhes as redes. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração, porque é uma palavra que fala sobre não desistir do projeto, do sonho de Deus na nossa vida. Essa palavra, ela fala para nós, fala no meu coração, é para nós não desistirmos daquilo que Deus tem para nós. O texto nos diz que Jesus, ele estava ensinando a palavra do Senhor, que ele estava ensinando a palavra. Só que a multidão era muito grande, a multidão apertava Cristo.
Então ele resolveu se afastar. O interessante é que quando Jesus ele resolve se afastar um pouco, ele observa não somente a multidão, mas ele observa que havia 2 barcos que estavam encostados à beira da praia. E os pescadores, eles estavam lavando as suas redes. Por quê? Eles já tinham trabalhado a noite inteira. E já pela manhã eles estavam já secando, estavam lavando as suas redes, quando Jesus ele se aproxima. E eu aprendo que nesse momento, irmãos, quando nós estamos já desanimados, os pescadores, eles ficaram a noite inteira e não pescaram nada, não pegaram nada. Imagine só a decepção para um pescador. Homens profissionais da pesca, eles trabalhando a noite inteira e não pescar nada. E a Bíblia diz que eles estavam lavando a rede. E quando fala em lavar a rede, está dizendo o seguinte, ó, acabou a nossa possibilidade. Certo? O negócio agora é a gente deixar para depois, é deixar para amanhã, é deixar para outra noite. Certo? Eles estavam lavando as redes já para guardar. Mas quando eles estavam lavando as redes, Jesus chega. A coisa mais linda que tem é essa, que quando nós desistimos, quando nós não acreditamos mais em nós, Jesus chega. Quantas e quantas das vezes eu desisti de alguma coisa e o Espírito Santo veio e falou, Marco, não pare. Meu filho, não pare, continue. Eu estou aqui. Jesus chega para aqueles pescadores e fala o seguinte, olha, eu quero o seu barco. O que me chama muita atenção é o seguinte, que na praia tinha 2 barcos. E Jesus, ele escolheu justamente o de Simão. Ou seja, Jesus tem várias oportunidades para trabalhar, mas muitas das vezes ele quer um particular com você. Ele quer um particular comigo. Jesus ele tem opções para usar várias pessoas, mas às vezes ele quer me usar, ele quer te usar. A questão é o seguinte, é nós liberarmos o nosso barco, ou seja, liberarmos a nossa vida para o Senhor trabalhar. O plano que Deus tem para cada um de nós, ele é muito grande. O plano que Deus tem para a nossa vida é de nós termos uma vida de vitória e não de derrota, de desistência. Então, Jesus ele pega o barco de Simão e fala com Simão, olha, vamos voltar para o mar. Mas eu acabei de vir do mar, Senhor. Vamos voltar para o mar. Simão, ele vai, leva o barco novamente para o mar, e de lá Jesus começa a ensinar. O que faz eu pensar é que quando Jesus estava ensinando Simão Pedro, ele não estava pescando. Ele estava também aprendendo com o Senhor. Então, até nos momentos difíceis da nossa vida, o Senhor nos ensina. Às vezes eu vou desistir, eu vou parar, mas Deus está te ensinando. O Senhor está te ensinando alguma coisa, até mesmo quando você para. Quando você quer desistir, o Senhor quer te ensinar alguma coisa. Então, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele começou a ensinar a multidão de cima do barco de Pedro. O que é isso para nós? Através da nossa vida, Deus quer ensinar alguém. Deus está mostrando alguma coisa para alguém que necessita, às vezes, de uma palavra sua, de uma palavra minha. E qual que é a minha disponibilidade para deixar Deus nos usar? Então, a Bíblia diz que Jesus ele entrou em um dos barcos, o barco de Simão, e pediu para ele se afastar um pouco e ir para o mar. E de dentro do barco ele ensinava a multidão.
Aí daqui a pouco Jesus acabou. Existe um tempo na nossa vida que nós precisamos aprender. Existe tempo na nossa vida que nós precisamos parar. Existe tempo na nossa vida que nós precisamos prosseguir. A Bíblia diz que para todo intento debaixo do céu tem um propósito, tem um tempo determinado por Deus. Deus tem um propósito na sua vida? Tem um tempo para isso. E eu creio que, através dessa palavra, chegou o tempo de Deus agir na vida de muitas pessoas. Aí Jesus, ele termina o ensino e agora ele vai falar com Pedro. Ele vai falar com Simão Pedro. E fala o seguinte, ó, você fica no mar alto. Faz o mar alto. E você vai lançar a rede. Olha só na cabeça de Pedro. Simão Pedro, ele era um pescador. Ele já tinha feito isso a noite inteira. Jogou a rede várias vezes. Né? Várias vezes puxou, não veio nada. Só decepção. Não veio nada, rede vazia, rede vazia, rede vazia. Certo? Mas agora, quem está mandando é o Senhor Jesus. Quem está mandando é o Mestre. O que eu acho lindo aqui nesse texto é o seguinte, que quando Jesus fala para Pedro, ô Pedro, você vai lançar a rede. Aí Simão Pedro responde, ô Mestre, eu já fiz isso a noite inteira. A noite inteira eu fiz isso e não peguei nada. Só que um detalhe, Pedro, ele sabia que quem estava mandando era o mestre. E há um ditado entre os judeus que quando um mestre fala, mesmo que você tenha razão, você tem que fazer aquilo que o mestre pede. Aquilo que o mestre ordena. Pedro ainda não conhecia, não sabia quem realmente Jesus era. Aí, ele falou assim, ó, mestre, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada, mas porque o Senhor está dando ordem, eu vou pegar e vou fazer. O que é isso para a nossa vida? O que é isso para nós? O Senhor Jesus está dizendo, não pare, não desista, porque eu tenho um plano de vitória para a sua vida. Ah, mas eu já fiz de tudo. Não pare, não desista. Ah, mas eu já procurei médico, já procurei medicina, já fiz isso, já fiz aquilo para resolver essa situação e não consegui. Já procurei os melhores advogados e não resolveu. Eu vou desistir. Jesus está dizendo, não desista. Porque Pedro estava dizendo, Senhor, eu sou pescador. Eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. O Senhor é mestre. O Senhor conhece das leis, dos profetas. O Senhor conhece a Torá. Eu conheço a pescaria, Senhor. Mas Pedro não sabia que quem estava mandando ele fazer não era um mestre qualquer. Era o Senhor dos senhores. Criador dos céus e da terra. Aí Pedro, sobre a palavra do Senhor Jesus, ele lança a rede. Aí a Bíblia nos diz que quando ele puxa a rede vem cheia de peixes. O que se passa na cabeça de um pescador numa hora dessa? O que se passa na cabeça de uma pessoa que está acostumada a lidar com a pescaria, com o mar bravio, com o alto mar, a pegar muitos peixes e agora não pega nada e de repente o mestre manda e ele pega vários peixes. O que passa na cabeça de um homem? Talvez eu seja aquilo que você esteja pensando nesse momento. Eu vou fazer isso. Eu vou me aproximar de Jesus, eu vou me chegar a Jesus, eu vou entregar o meu barco, eu vou entregar a minha vida a Jesus, porque eu sei que Ele pode me dar vitória. Olha só o que o Senhor Jesus ele disse. Ele disse o seguinte, ó,
Eu sou o caminho. Às vezes as pessoas estão aí indo de mal a pior, sem direção, não sabem para onde ir. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. E agora eu não sei o que eu faço da minha vida. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. É entregar a sua vida na mão do Senhor Jesus. Olha o que o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Ele vai te dar condições para você vencer. E Jesus ele disse ainda mais, olha, eu sou a verdade. Quantas vezes nós vivemos num mundo de mentira? Quantas das vezes nós vivemos num mundo só de aparência? É um mundo maquiado, mascarado. Nós vivemos, muitas das vezes, só por aparência. Mas Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a verdade. Jesus, ele quer que nós tenhamos uma vida de verdade. Não é de aparência, mas uma vida de verdade. Aí a pessoa fala, mas eu estou desesperado. Eu não sei o caminho, não sei o que fazer, estou no mundo de mentira, eu vou me matar. Hoje o índice de suicídio ele é muito alto. Mas Jesus está dizendo nesta noite para nós, através dessa palavra, que ele é a vida. Eu não sei qual o seu pensamento, eu não sei o que você está pensando, mas o Senhor Jesus conhece, ele está dizendo, eu sou a vida. E o detalhe, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o mais interessante que ele deixou para nós é o seguinte, olha, se você quer chegar a Deus, não tem outro jeito. É só através de mim que você vai chegar até Deus. Aí, quando Pedro vê o milagre acontecendo, ele descobre realmente quem é Jesus. Isso é lindo, é maravilhoso. Porque, às vezes, a gente fala muito, mas só descobre realmente quem é o Senhor Jesus na nossa vida é quando nós vemos o milagre dele acontecer na nossa vida. Então, eu quero dizer para você, tá? Só do fato de você estar ouvindo esta palavra, o fato de você estar assistindo esse vídeo, isso já é um milagre. Porque o que nós falamos no começo, o Espírito Santo de Deus, ele te impulsionou a você ouvir esta palavra, ao assistir esse programa nesta noite. Deus tem algo muito especial para você. O milagre de Deus está para acontecer na sua vida. Não pare, não desista. Não lave as suas redes, não jogue os seus projetos fora, os seus planos fora. Entrega tudo na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor, porque o Senhor vai te orientar. Olha só o que ele disse. Eu vou embora. Ele disse para os discípulos, eu vou embora. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Eu creio que esse mesmo Espírito Consolador está consolando muitas vidas neste momento. Está consolando pessoas. Está dizendo a pessoas para não desistir dos seus sonhos. Ah, mas essa pandemia, a minha vida está toda virada. Jesus Cristo, ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Eu não estou aqui falando que o Senhor vai te dar uma vida sossegada. Não, ele vai te dar uma vida de um vencedor. As dificuldades vão vir, mas você vai vencer no nome de Jesus. Os problemas vão aparecer, mas você vai vencer no nome de Jesus. Eu vou estar contigo todos os dias, diz o Senhor Jesus.
Então, esta é a palavra que eu tenho para o teu coração neste momento. É a palavra que eu tenho para você. Uma palavra que vem do trono de Deus para o nosso coração. Não desista. Não pare. Não enterre o seu sonho.